cessar. Você pode fazer essa declaração aí. Ele faz cessar as guerras. Vai, agora com fé. Vai, faz. 1, 2, 3 e... Agora você vai apontar o seu dedo para você mesmo. Olha para você mesmo, olha para o seu dedo. Fala, escuta. O meu Deus faz cessar as guerras. Prega para você mesmo, amém? É fácil pregar para o outro, prega para você mesmo. Ele faz cessar as guerras. Eu digo isso para mim, todo dia eu acordo. Quando eu entrei aqui no mês de julho, eu digo para mim todo dia, porque todo dia, querida, a gente sabe que tem uma guerra para enfrentar. E eu digo para mim mesma, escuta, não se abala, porque Deus faz cessar as guerras. Pregue para você mesmo. Quarta-feira nós ministramos aqui uma palavra, e o tempo é um pouquinho mais reduzido. E foi uma bênção aqui o desatar, o mover de Deus na quarta-feira. Quem estava aqui sabe disso, né Eli? Graças a Deus foi maravilhoso o mover do Espírito nesse lugar. E eu queria dar continuidade, na verdade, fazer um complemento dessa palavra liberada de quarta-feira, baseado no Salmo. Há uma revelação de Deus nesse Salmo que nós vamos ler hoje, amém? Então você que trouxe a sua Bíblia ou o seu celular, ou apenas acompanha aí a leitura, que está no Salmo de número 40. Graças a Deus, Senhor, que o Senhor faz cessar as guerras. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 40. A partir do versículo 1. Vamos ler junto? Dá para mudar o fundo, Sidney? Para ficar mais... Aí. Vamos ler junto? Vocês estão... Tá todo mundo enxergando direitinho aqui? Então vamos ler junto? Até o número 5, tá, Sidney? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Esse salmo é um salmo muito conhecido. Esperei com paciência, esperei confiadamente pelo Senhor, confiantemente pelo Senhor. Há muitas versões. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A gente já costumou brincar muito, né? Às vezes esperando a resposta, uma causa. Aí você pergunta: e aí, irmão, como é que você está? Ele fala: eu estou no Salmo 40. Estou esperando. A pessoa responde, né? Estou esperando, estou no Salmo 40. Esperei com paciência. Essa palavra esperar, quando ela é traduzida do hebraico no seu original, ela tem um sentido de um verbo duplo. A tradução original, esperei, está dizendo esperei esperando. Olha só. A afirmação, a intensidade
que o poder dessa palavra tem. Esperei, esperei, esperando. Diga aí, esperei, esperando. Essa é a tradução do original. Há tanta firmeza, intensidade nesta palavra, que é como se Davi, que escreveu, este é um salmo escrito por Davi, é como se Davi estivesse dizendo assim: eu esperei mesmo, eu tive que ter paciência, as coisas não aconteceram na hora que eu queria, mas eu esperei, eu tive que aguardar, eu tive que conviver com o tempo passando e as coisas não acontecendo, mas eu esperei. Davi estava sendo enfático quando ele disse isso. Eu esperei. Precisei esperar. Esperar, querido, não é algo confortável, né? É algo muito desconfortável. Como esperar é difícil, né, gente? Ainda mais na nossa geração. Na nossa, que eu falo, até a nossa, acho que ainda estava mais ou menos. Apesar que a gente está sendo tudo contaminado por isso, né? É uma geração que está acostumada, se acostumando e acostumada com as facilidades da tecnologia. Eu fico pensando, ao meditar esta palavra, estava ali estudando esta palavra, e eu fiquei lembrando de algo, até me bateu uma nostalgia, uma saudade dos tempos passados, me deu uma vontade de voltar a ser criança, as coisas eram tão mais calmas, né? Tudo mais tranquilo. E o processo de esperar, sabe que antigamente as pessoas tinham mais paciência para esperar, né? Quem queria tomar um café, precisava de pegar o fruto do café, né? Torrar aquela semente. Ainda tem lugar que faz isso, mas agora virou uma coisa assim, se você for pagar por um café desse jeito, você vai pagar muito caro, ou então tem que ser um amigo seu que mora na roça. Mas o processo era esse. Torra-se o café e aí depois moe, né? Quem já viu aquele pilão de moer, né? De socar o café e virar o pó para depois coar esse café e tantas outras coisas. Tudo era um processo para se fazer. Tudo era um processo. Hoje em dia você pega o telefone, alô, iFood, né? O negócio está na sua casa, 15 minutos está lá na sua casa. E nós estamos acostumados com essa geração de facilidades. Não é verdade? Está todo mundo assim. E aí a nossa paciência, ela vai, minguando, vai diminuindo, vai se esgotando. E a gente desaprende o que é esperar. Ninguém quer esperar mais. É horrível esperar. Você marca com alguém, essa pessoa não chega. Você quer ver algo? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Um segredo, tá? Para vocês, não marca nada com o pastor e deixa ele esperando, tá bom? Valeu a dica para vocês? Se tem alguém que fica irado, é o pastor de vocês. Você marcar um compromisso com ele em tal hora e ele fica revoltado. Ele fala, eu marquei tal hora, por que a pessoa quer em tal hora? E ele não quer nem saber, mas não gosta. Geralmente todos os domingos a gente vai chegando aqui na igreja, estamos chegando atrasado de novo atrasado. Toda vez é isso, porque ele é muito correto com essa questão de horário. E é horrível mesmo você ficar esperando alguma coisa. Quarta-feira eu até falei, gente, quando a pessoa deve pra gente, que a gente fica esperando, né? Marcou tal dia e não paga, aí vai passando e a gente precisando e não paga. E tantas outras coisas. Esperar não é confortável, esperar é desconfortável para todos nós em todos os aspectos. E cada vez mais isso tem ficado mais difícil para a gente saber esperar. Nós não sabemos administrar o tempo da espera. Nós não sabemos administrar isso. A gente fica chateado, a gente fica de bico, a gente faz birra. Por quê? Porque a gente não sabe esperar. É a tecnologia que invadiu a nossa geração e a tendência é piorar, querido. A própria pandemia fez com que muita gente trabalhasse em casa hoje, né? Os computadores agora estão trabalhando muito mais. Ou seja, com maior facilidade as coisas vão
Já se houve empresas que nem vão voltar os funcionários, vão continuar trabalhando de casa. Cada vez mais essa tecnologia está entrando na nossa vida. E sem a gente perceber, ou percebendo, mas não absorvendo as lições com isso, é que ela está minando a nossa paciência para esperar. Nós estamos numa geração, né, que tem uma geração inquieta, uma geração insatisfeita, uma geração ingrata, uma geração impaciente. Difícil, né? Aí a gente quer fazer desse nosso dia a dia, essa nossa rotina, levar isso para o nosso relacionamento com Deus. Porque com Deus a gente quer fazer da mesma forma. A gente acha que com Deus tem que ter hora marcada do nosso jeito, né? Hora marcada, dia marcado, tem que ser como a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E se Ele não faz, a gente fica chateado, a gente fica revoltado. A gente faz birrinha com Deus, porque a gente não sabe esperar. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus, Ele é um Deus de princípios, amém, queridos? O nosso Deus, Ele não quebra regras. Regras, inclusive, que Ele mesmo estabeleceu para as nossas vidas. Deus não vai pular etapas só porque você quer. Deus não vai quebrar as regras só porque você acha que está precisando naquela hora. Deus não vai quebrar os princípios, romper com os princípios da essência dele só porque a gente acha que Ele tem que fazer na hora certa. O nosso Deus é um Deus de princípios. E nós precisamos entender que as coisas na nossa vida também se movem por princípios. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. O problema é que a gente quer sorrir, mas a gente não quer chorar. A Bíblia lá está dizendo que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E nós lutamos contra a morte. Se há um tempo para isso acontecer, queridos, a eternidade não é agora, aqui. A eternidade é depois. Há um tempo para todas as coisas. Há tempo de se plantar e há tempo de se colher o que plantou. Alguém já viu alguém plantar um tomate, sei lá, qualquer coisa, num dia, no outro dia já está colhendo? Tudo é processual. Amém? Deus não se move pelo nosso tempo. Ele não vai adiantar o processo. Escute isso, querido, em nome de Jesus, porque talvez isso seja a resposta que você estava esperando para esta causa, essa situação, esse momento que você está vivendo. Deus não vai adiantar processo. Não adianta barganhar, não adianta fazer chantagem emocional, como os filhos muitas vezes fazem conosco, ou até a gente faz com os filhos. Não adianta chorar, não adianta babar, não adianta espernear. Deus não se move pelo nosso tempo. Você pode olhar para alguém aí e dizer: não adianta chorar. Vai, fala com convicção e vai. Não adianta, para de fazer biquinho. Só porque você está usando máscara, você acha que Deus não está vendo? Vai, fala aí. Não adianta ficar esperneando. Nós vivemos a nossa vida baseados pelo tempo Cronos, que é um tempo quantitativo, está falando de quantidade. Nós estamos presos a isso, né? Nós contamos as horas. O nosso dia tem 24 horas, a nossa semana tem 7 dias, o nosso mês de 28 a 31 dias, nós contamos isso. Nós vivemos presos nesse tempo, que é um tempo quantitativo, está falando de quantidade. Só que Deus não se move, Ele não está preso nesse tempo nosso. A Bíblia diz que um dia para Deus é como? E 1000 anos como?
faz até a gente refletir, né? Que a Bíblia diz que Ele criou a terra em 7 dias. A gente não duvida de 7 dias, mas 7 dias de repente pode ter sido 7.000 anos. Porque a gente não pode ficar limitando esse dia com 24 horas. Deus não se move por esse tempo. O tempo de Deus não é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. O que é o Kairos? O Kairos faz referência à qualidade do tempo. Kairos é um tempo qualitativo. Cronos é um tempo quantitativo. Kairos é qualidade. Sabe o que isso quer dizer? Qualidade. A gente já deu para entender, não deu? Isso quer dizer que Deus, Ele faz tudo na hora certa, do jeito certo, no tempo certo. Tudo que Deus faz é perfeito no tempo dEle. Tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus não se move pelo nosso tempo, Deus se move pelo tempo dEle. E Ele não vai adiantar, Ele vai chegar na hora certa na sua vida. Você pode até achar que está demorando, porque você está preso no relógio, porque você tem data marcada. Deus não tem. O tempo dEle é o melhor. Ele olha e fala: esse é o dia certo, é o tempo certo de eu entrar e me mover na vida dessa pessoa e realizar o milagre que ela tanto espera. Há um tempo certo para tudo. Abraão, quando estava lá em Harã, recebeu a palavra de que ele seria pai de multidões. Já tinha sido liberado que ele seria pai, que ele teria filhos. Sabe quanto tempo mais ou menos demorou para isso acontecer? 25 anos. Para que esse milagre chegasse na vida dele. Estão entendendo aí? Moisés saiu do Egito e foi para o deserto. Sabe quanto tempo Moisés foi treinado no deserto até se tornar o homem que Deus levaria para o Egito para libertar o povo? 40 anos com Moisés, sendo treinado no deserto, até ele voltar para o Egito como libertador. Tudo tem um tempo, querido. Deus, Ele libera uma palavra a seu respeito. Deus, Ele diz que Ele vai te abençoar. Deus, Ele diz que Ele vai te responder. Deus fala que Ele vai intervir, mas é no tempo certo. E nós precisamos ser forjados e trabalhados para saber esperar e saber receber o milagre que tanto a gente precisa. Muitas vezes até Ele nos surpreende, porque a gente espera por uma coisa e Deus vem com outra muito melhor, porque Deus cuida da qualidade. Deus se preocupa com a qualidade. Por isso que muitas vezes a gente ouviu falar por aí, é uma verdade, que Deus não está demorando, Deus está caprichando para você. No tempo certo as coisas vão acontecer na sua vida, querido. Amém? Você pode declarar isso sobre a sua vida: no tempo certo vai acontecer na minha vida. Aleluia. E aí Davi faz essa declaração nesse salmo: esperei. Difícil, né? Difícil. Esperei. Algumas versões estão falando: esperei confiantemente. Esse é o segredo para você aprender a esperar na sua vida. Porque o segredo não está só em saber esperar. O segredo está em saber esperar com confiança. O segredo está em confiar em quem você está esperando. Você não está esperando por aquele que está preso no tempo e pode se atrasar, porque alguma eventualidade pode acontecer e a pessoa chega atrasado. Não é esse que você está esperando. Você está esperando um Deus que chega na hora certa. Então quando você entende isso, você passa a esperar confiantemente. Você passa a esperar sabendo que quem você espera não vai falhar com você. Pode até demorar, mas não vai falhar com você. Não importa quanto tempo você tenha que esperar. Aleluia. Glória a Deus.
Quando ele diz esperei confiantemente, isso não é só uma forma de expressão de Davi, querido. Não é só uma frase. Davi está declarando: eu esperei confiando no Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo referência às experiências que ele já tinha tido com Deus antes. Ele sabia em quem ele estava esperando. Ele sabia que ele podia confiar. E não é possível que nesse lugar, no meio dessas pessoas aqui, não tenha um ser humano que não tenha tido uma experiência com Deus, que não possa levar como referência para a sua vida os milagres que Deus já realizou. Quantas respostas você já teve de Deus? Quantos milagres Ele já realizou na sua vida? Quantas transformações você já viveu? Só isso que você já viveu deveria ser o suficiente para você colocar a sua fé em prática e a sua confiança em Deus, que não falha com você. Você nem precisaria mais viver milagre algum para entender que Deus chega na hora certa. Quantas vezes a gente chorou, a gente babou, já falei isso aqui, quantas vezes eu já chorei achando que eu ia morrer. Vou morrer, Senhor, eu vou morrer, eu não aguento mais, Deus. Quantas vezes estou aqui, estou aqui. Você também. Quantas vezes lá na sua casa você achou que você não ia conseguir, que você não ia suportar? Aí você está aqui. Davi estava passando por isso, por essa situação, quando ele disse: esperei confiantemente, porque eu sei o Deus que eu estou esperando, eu sei quem eu estou esperando. Toda a trajetória de Davi levaram ele a esperar com confiança. Lembra que eu falei aqui do testemunho da apóstola? Toda a trajetória dela levaram ela a sentar numa mesa, com uma xícara na mão, tomando café, dizendo: meu bem, a gente precisa de 50 mil reais para pagar amanhã. Era uma trajetória com Deus, que levaram ela a não ficar desesperada nesse momento. E Davi foi a mesma coisa. Davi tinha uma história, uma trajetória com Deus, que fizeram ele declarar que ele esperava no Senhor com confiança. Quantas coisas Davi passou, quantas dificuldades ele enfrentou, quantas, querido, desde a sua infância. Diz a história que Davi, alguns teólogos até dizem, alguns estudiosos dizem que Davi, ele era bastardo, um filho bastardo. Ele foi gerado fora daquele casamento ali, né, principal ali. Ele sempre foi rejeitado. Ele era tão rejeitado pela sua família, que o único lugar que sobrou para ele foi para cuidar das ovelhas, lá longe, lá no campo. Você vai cuidar lá, enquanto os outros irmãos dele estavam sendo treinados e forjados para se tornarem soldados do rei, soldados de uma nação. Davi foi lá para o campo para cuidar de ovelhas. Talvez era uma posição sem importância. Sabe o que quer dizer isso? Era uma posição para se dar para servos, para empregados. Empregados cuidavam das ovelhas, dos animais, dos currais. Empregados faziam isso. E Davi era filho e foi mandado para lá para cuidar. Sofreu rejeição da família, sofreu a solidão lá, sozinho no campo, cuidando das ovelhas. Era ele e as ovelhas. Você acha que não batia solidão? Querido, você acha que não batia fome? Porventura, você acha que algum, conhecendo a história de Davi, que algum daqueles irmãos dele iam lá no campo levar comida para ele? Não ia. Talvez passou fome para cuidar, em obediência ao seu pai, para cuidar. São os processos que ele passou. Um
Um dia você conhece a história que Davi venceu o gigante. Derrubou quem? Você conhece quem que Davi derrubou? Derrubou Golias. E aí a gente conhece Davi como derrubou Golias. Mas antes de derrubar Golias, Davi derrubou o que antes? Matou um leão, matou urso. Entende que é um processo para se vencer etapas depois maiores? Aí Davi foi ungido, foi separado por Deus para ser rei. E aí ele foi ungido, né? Todo mundo conhece essa história aqui. Davi é ungido, escolhido pelo Senhor para se tornar rei. Desce o óleo na cabeça de Davi. Escuta, os problemas de Davi mudaram no dia seguinte? Só para constar, os problemas aumentaram. Porque com unção a responsabilidade vem maior. Os problemas só aumentaram. A inveja dos irmãos aumentou, o ciúme dos irmãos aumentou. A perseguição contra a vida dele aumentou. E Davi, embora tenha sido ungido menino, ele não se tornou rei menino. Quando Davi subiu no trono para reinar, ele já era um homem. Ou seja, Deus entrou na casa dele, falando aqui: eu escolhi você, através do profeta, eu escolhi você, você vai governar a nossa nação. Que promessa é essa, né? Vai se tornar rei. Mas não foi rei ali, naquele momento. Ele teve que esperar, confiantemente no Senhor, até chegar esse momento. Toda a trajetória de Davi transformaram ele num homem que confiava em Deus. E é por isso que talvez hoje, embora ele tenha sido e feito tantas coisas, ele se tornou um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não há outra coisa que a gente possa fazer menção de Davi. Não se atribui nada mais a Davi a não ser que ele é um homem segundo o coração de Deus, um adorador. Davi viveu muitas coisas para aprender a confiar em Deus. E quando ele disse: eu estou esperando, eu esperei com confiança, era a mesma coisa que ele estivesse dizendo: olha, eu venci a rejeição, eu venci a solidão, eu venci a fome, eu venci o urso, eu venci o leão, eu venci Golias, e porque eu venci Golias, eu vou vencer essa batalha, esse momento que eu estou vivendo também. Ou seja, ele faz o que a Bíblia nos manda fazer e a gente não faz, que é trazer à memória aquilo que se move para nos dar esperança, queridos. Você precisa lembrar quem você era para começar a sonhar e projetar quem você vai se tornar. Porque quem olha para o passado e vê da onde saiu, querida, com certeza vai sonhar com lugares maiores. Porque quando eu olho para o meu passado, eu digo: quem eu seria? Aonde eu estaria se não fosse Deus na minha vida? O que Deus fez em mim não me faz duvidar do que Ele pode fazer ainda a respeito do meu futuro. Você precisa trazer à memória o que te dá esperança. O que é que te dá esperança? Para de ficar olhando a circunstância. Para de ficar olhando os problemas. Os problemas não são teu Deus. As lutas, as dificuldades, os desafios não são quem regem a sua vida. Não é isso que te governa. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus que opera milagres na sua vida, que já operou tantos e que ainda vai fazer muito mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que já está preparado para nós. Não é nada menos do que isso, querido. É o que Deus tem reservado para você. Sabe o que você tem que fazer? Declarar, igual Jó declarou, que é outro homem que esperou com confiança.
Ele disse assim: eu bem sei em quem tenho crido. Eu bem sei em quem tenho crido. Aleluia. E eu tenho certeza que nenhum dos teus planos, dos teus propósitos pode ser impedido. Essa foi a declaração de Jó. É essa declaração que deve fluir de dentro de você. Eu sei em quem tenho crido. Isso demonstra a sua confiança em Deus. Você precisa esperar, aprender a esperar, mas saber esperar com confiança. Quem não confia está duvidando. Se você espera duvidando, é porque você não confia em Deus. E aí nós lemos aqui que bendito é o homem que faz do Senhor a sua confiança. Ou seja, está dizendo bendito, fala de feliz, de bem-aventurado. Esse homem vai ser feliz porque confia no Senhor. Mas se no momento de crise você duvida, então você não está confiando em Deus. Ok? A dúvida é uma estratégia do diabo, é uma estratégia antiga. Desde a criação do mundo, tudo que o diabo faz é colocar dúvida. Ele colocou dúvida no coração do homem, da mulher ali, de Adão, de Eva, a respeito da verdade que Deus tinha liberado para ele. Deus falou, não vai lá e não toca nisso. E aí a serpente já falou, ué, por quê que você não pode tocar? E aí já começa a trazer dúvida. Por que Deus não deixou? Aí já começa a colocar dúvida no nosso coração. Isso é uma estratégia antiga, diabólica, para roubar, para minar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Não importa o que a gente está vendo ou ouvindo de terceiros, importa o que está liberado ao nosso favor, a respeito de Deus. Quando Deus fala conosco, é a palavra de Deus que faz toda a diferença. Então a dúvida, ela entra no nosso coração e ela vai minando a nossa fé. E quando a gente menos percebe, que a gente está desanimado, a gente está prostrado, a gente já não sabe mais. Porque a dúvida está minando, roubando a fé que Deus quer. E gente, Ele faz cessar as guerras, amém? Mas deixa eu te dizer que Deus faz cessar as guerras por meio da nossa fé. É por meio da minha fé e da sua fé que Deus faz cessar as guerras. E é por isso que o diabo quer minar essa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que ele quer roubar, porque ele quer que você desagrade. A tua dúvida entristece o coração de Deus. Porque quando você duvida, você está colocando em xeque a palavra que Ele liberou. Você está colocando em dúvida o caráter de Deus, a essência de Deus. A Bíblia diz que nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Está na essência dEle ser fiel, permanecer fiel. E por que você está duvidando? Você acha que isso não entristece o coração de Deus? O diabo quer roubar isso de nós, quer minar. Olhe para alguém aí do seu lado e diga assim, ó: Ele se importa. Deus se importa com você. Deus se importa. Amém? Olha só o que nós lemos aqui no versículo 1. Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele fez o quê? Se inclinou e ouviu o meu. Quando alguém se inclina, gente, eu trabalho com educação infantil, e geralmente quando nós vamos conversar com as crianças, os educadores da área infantil sabem que eles precisam se abaixar para ficar ali no mesmo. Dependendo do que você vai fazer, você precisa olhar no olho da criança. A gente se inclina, às vezes a criança está chorando por alguma razão, e fica aqui uma lição para vocês, pai, mãe, tia, não sei. Está chorando,
Está acontecendo alguma coisa que você sabe que é relevante? Que é, criança? O que você tem? Fala, não faz isso. Se inclina para ouvir. Abaixa para ouvir. Vai gerar confiança dessa criança em você. Você vai conquistar a confiança dela. Sabe por quê? Porque ela vai perceber que você se inclinou para ouvir. E se você se inclinou é porque você se importa. Deus faz a mesma coisa com a gente. Davi disse, ele esperou com confiança. E ele fez o quê? Ele se inclinou como se nós fôssemos crianças, sabe? Ele abaixou para dizer, filho, o que é que você precisa? Eu estou ouvindo o seu clamor. Eu me importo com você. É assim que ele estava fazendo ali. Ele se inclinou para ouvir. Ele se importou com o clamor de Davi. Deus se importa com você. Deus se preocupa com você. Deus entende as suas dores. Deus sabe das suas mazelas. Deus conhece as suas dificuldades. Ele se importa com você. Mas veja que primeiro foi a ação, a atitude de Davi, de esperar com confiança, que atraiu um Deus que se inclinou para ouvir o clamor dele. Aleluia. Pode aplaudir. Glória a Deus. Aleluia. Se inclinar fala de parar para ouvir. E quem para para ouvir é porque se importa. Toda vez que alguém para ouvir a gente, é porque se importa. Deus parou para ouvir. E aí, ele não só ouve. Deus é perfeito. Ele não só ouve, mas ele responde. Ele responde. Aí olha só o que diz a Bíblia. Vamos lá ler de novo para você guardar bem. Eu esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou. Vou ler aqui na minha versão, tá? Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, de um charco de lodo. E eu fico imaginando como que Davi escolhe esse tipo de palavra para expressar aquele momento que ele estava vivendo. Queridos, eu fiquei pensando como é se sentir num charco de lodo, como é se sentir num lugar assim. Eu já tomei muito banho de rio quando era criança. Alguém aqui mais? Só eu mesmo? Ah, ainda bem, graças a Deus. E aí, não tem aquelas partes do rio que tem aqueles matinhos, tem aqueles barros que a gente vai enfiar o pé e fica atolado lá naquele... A gente fica atolado ali, às vezes precisa de ajuda para sair. Eu me lembro que uma vez a gente foi para um rio lá na Bahia e a gente foi pescar. A gente não, porque eu era criança, foram os homens, né? E meu irmão foi pescar também. Deram uma varinha daquelas curtinhas para ele. Mas ele, na hora de pescar, pegou um bagre com a varinha daquela. Oh, quem conhece sabe, né? Foi parar lá no meio do... E atolado no meio do barro, e o peixe puxando ele. A dificuldade que tem de se atolar. E esse barro, parece que é assim. Quanto mais você se movimenta, mais parece que você se afunda. E fica mais difícil de sair. E aí eu fiquei imaginando Davi. Por que Davi disse isso? Porque não era literal. Davi não estava atolado no lodo, no barro, querido. Mas era o sentimento que ele tinha de estar num charco de lodo, de estar atolado, ou seja, talvez um sentimento de não ir nem para trás e nem para frente, de estar paralisado, de estar bloqueado, de não saber como ele vai sair dali, uma sensação talvez de opressão e de não conseguir, talvez seja emocionalmente o que ele estivesse passando. Eu estou me sentindo, e eu entendo isso porque muitas situações que eu vivi na minha vida, eu fiz referência a alguma coisa. Por exemplo, eu estava passando por uma dificuldade e eu, nas minhas orações, eu dizia para Deus: Senhor, eu estou me sentindo num deserto, parece que eu olho e está tudo seco, não tem ninguém. Ou muitas vezes: Senhor, eu estou me sentindo que eu estou afundando num rio. Quantas vezes eu fiz orações assim para o Senhor? É assim que eu estou me sentindo, estou me afogando, Senhor. E eu creio que Davi estava dizendo a mesma coisa. Ele estava num charco de lodo, ele estava vendo ali sua vida paralisada.
não saía do lugar, talvez aquele sentimento que quisesse prendê-lo, aquela opressão, e muitas vezes nós entramos, esses dias que nós vivemos dias de opressão. Eu já ouvi testemunho de gente que morreu de tristeza, porque não podia sair de casa. Essa opressão é um charco de lodo que nos puxa para baixo, que nos prende. Davi estava dizendo que Deus ouviu o clamor dele e tirou ele do charco de lodo. Pegou Davi, tirou daquela situação, daquele momento que ele estava vivendo, daquele sentimento que estava passando dentro dele, aqueles pensamentos que talvez envolviam a cabeça dele, a mente dele. Deus tirou ele. A Bíblia diz, Davi dizendo que Deus tira ele desse lodo e coloca ele firmado na rocha, em lugar firme, em lugar seguro. Deus ouve a oração de Davi e tira ele desse lugar de opressão e leva ele para um lugar seguro. Amém? Talvez você esteja passando por isso. Era um sentimento de instabilidade, ele não tinha segurança. Quem está naquele lodo, naquela lama, não se sente seguro. E talvez seja assim, talvez você que entrou aqui esteja com esse sentimento de instabilidade, talvez emocional, essa instabilidade te pressionando para baixo, te aprisionando, querendo paralisar a sua vida. Esperar talvez seja esse lugar instável, porque talvez você esteja esperando por uma resposta de Deus, algo acontecer, e talvez esperar seja esse lugar instável para você, como um charco de lodo. Talvez você se sinta como se fosse afundar. Você não sabe como vai sair, mas se você esperar com confiança, se você verdadeiramente aprender a esperar com confiança, você vai fazer a mesma declaração que Davi fez aqui, ó. Ele firmou os meus pés sobre a rocha. Ele firmou os meus passos. Que é isso que Deus quer fazer com você. Te colocar em lugar seguro. Amém? Deus quer firmar teus passos, querido. Te dar segurança. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, você sabe em quem você confia. Você está seguro. A Bíblia diz que debaixo das suas asas estarei seguro. É o que a Bíblia diz para você. Aleluia. Outra coisa que Deus quer fazer com você é o que Ele fez com Davi aqui no versículo 3. Ele disse assim, ó: Ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e aprenderão a confiar no Senhor. Só pelo que Deus fez na vida dele, pelo que Deus vai fazer na sua vida, muitos verão. Deus hoje está dizendo para você que chegou um tempo de colocar nos seus lábios, hoje Ele coloca nos seus lábios uma nova canção de louvor a Deus. Ele está fazendo cessar as guerras na sua vida, sejam elas interiores ou exteriores. Deus está fazendo cessar todas essas guerras. Ele está te tirando do charco de lodo e firmando os seus pés sobre a rocha, firmando os seus passos. Está colocando nos seus lábios uma nova canção de confiança, e aquilo que as pessoas verão que Deus fez na sua vida, com isso elas também aprenderão a confiar no Senhor, a exaltar o Senhor. A tua vida é um testemunho para levantar outras pessoas.
A tua vida é um chamado profético de Deus para mudar a história de outras pessoas. Se você permitir que Deus faça com você, que Ele opere através de você, Ele vai te usar para mudar a história de outras pessoas, queridos. A tua história é um milagre para alcançar outros. Deus não chamou você para ter um milagre para contar, um testemunho para contar, para fazer os outros chorar. A gente chora na hora, mas depois a gente fala: se Deus fez isso, Deus vai fazer comigo também. Testemunho é para edificar, é para levantar, é para erguer alguém. E é por isso que muitas vezes Deus faz com que você tenha testemunhos. E os testemunhos são gerados no processo de esperar. É no deserto que a gente escreve testemunho. É no deserto, é na dificuldade que a gente vai se forjando. Como diz, o pastor sempre fala isso, que o deserto é a faculdade do Espírito Santo. E uma vez que você passar por essa fase que você está passando, essa dificuldade que você está passando, quando você passar por ela, você vai ter autoridade para fazer declarações como Davi fez. Muda até o jeito dele falar, né? Olha, eu esperei com confiança. Eu sabia em quem eu estava crendo. Eu sabia quem eu estava esperando. Eu depositei a minha confiança nele. Sabe o que aconteceu? Ele me tirou lá daquele lugar que eu estava horrível. Aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas situações. Ele me tirou de lá e ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Trocou a minha canção. Não colocou mais na minha boca uma canção de derrota, de choro, de sofrimento. Mas mudou para declarar que Ele é Deus e que opera no meio do povo dele e que faz cessar as guerras. Aleluia! Enquanto você espera no seu cronos, contando os dias, porque não tem como mudar isso para nós, na verdade, não tem como mais. Não agora. Só quando formos morar com Ele, aí a eternidade vai ser outro tempo, né? Mas enquanto você estiver vivendo nesse cronos aqui, aprenda a esperar confiando no Senhor. Declare, traga a palavra de Deus. Gente, prega para você mesmo. Quando você estiver mal, vai na frente do espelho. Entendeu? A pastora é meia louca, a pastora faz umas coisas assim. Eu vou na frente do espelho. Quieta, fecha a porta, né? Mas tem hora que eu não sei nem orar, não sei nem o que orar. Ou só sou eu aqui? Às vezes eu falo assim, eu vou ali orar, fecha a porta do quarto, aí eu só volto a ouvir, né? Cri, cri, cri. Aí você começa a trazer a palavra de Deus e aí prega para você mesmo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim. E aí começa a declarar sobre você mesmo. Traga as declarações de Deus para a sua vida. Traga a existência para a sua vida. Comece a declarar. Olha aqui, você foi alcançada, lavada, redimida pelo sangue. Eu faço isso comigo mesmo, de vez em quando. Não é sempre não, mas eu faço isso de vez em quando. Você foi alcançada por Deus. Deus mudou a sua história, lavou a tua vida com o sangue dele. O preço que ele pagou foi caro. Para de ficar chorando, porque Deus te chamou para vencer, para governar, para reinar sobre essa situação. E eu começo a declarar, porque o Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e a Bíblia diz que nada me faria mal se eu ingerisse. E eu começo a profetizar isso na minha vida, e eu começo a tomar posse dessa palavra para a minha vida. Quando eu menos percebo, eu orei a palavra e Deus me ergueu, Deus me tirou do charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Eu consigo abrir a porta do meu quarto e ir trabalhar e fazer qualquer coisa mais tranquila, pelo menos por aquele dia. E é assim que a nossa vida funciona. Agora você precisa colocar em prática. Para de ficar esperando a palavra do altar só no domingo, querido.
sua vida, o seu relacionamento com Deus precisa ser constante, diário, todo dia. Todo dia Deus tem algo para falar com você. Todo dia há uma visitação de Deus para você. Todo dia a Bíblia diz que, eis que estou Tá pensando que é só para quem não levantou a mão e não aceitou Jesus? Não é não. Era para crente. Eis que estou à porta. Estava falando com um crente, com a igreja, porque a Bíblia diz que foi com a igreja. Estou à porta e bato. Aquele que abrir, me convidar para entrar, eu vou entrar e vou cear com ele. Deus está batendo, chamando você, atraindo você para a presença dele. Não importa quão difícil seja, quanto mais difícil, mais ele está te atraindo para a presença dele. Mais ele está te dizendo, você precisa confiar em mim, você precisa estar em mim, você precisa estar arraigado em mim. E Deus está te convidando. E aí, quando você menos esperar, enquanto você está no seu Cronos, esperando confiantemente, quando você menos esperar, diga menos esperar. Quando eu menos esperar, vai ser de surpresa. Deus não vai me avisar antes. Mas de repente, Ele se levanta com o kairós de Deus e muda a sua história. De repente, Ele entra e faz cessar as guerras. Enquanto você está no seu tempo, aprenda a confiar, porque de repente vai acontecer, queridos. De repente vai acontecer. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu não conheço a tua história, eu não sei da tua vida, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as guerras que você está enfrentando. Talvez guerras externas, na família, no trabalho. Talvez as suas lutas sejam internas, estejam dentro das tuas emoções, afetando as tuas emoções, afetando a tua mente. Mas Deus, querido, hoje, escute, você não entrou nesse lugar à toa. Você não veio aqui por coincidência. Você não chegou aqui só por chegar. Você veio aqui porque o Espírito Santo estava dizendo, guiando, conduzindo você para entrar nesse lugar, para mudar, para que Ele pudesse mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar esse momento, te arrancar dessa situação difícil e firmar os teus pés na rocha. Deus te trouxe aqui para dizer: olha, aprenda a confiar em mim. Mesmo quando você não estiver me vendo, mesmo quando você não estiver me ouvindo, aprenda a confiar. Eu nunca falhei com você, nunca falharei com você. O nosso Deus é esse Deus que chega, querido, na hora certa, no momento certo na sua vida, que chega na hora certa e muda a história na hora certa. E para muitos de vocês aqui, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu sei que Deus está falando com você aqui. Hoje é o dia. Hoje é o dia.